Olá, alunos! Essa é a primeira parte da aula sobre doenças ocupacionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos riscos ocupacionais para as doenças. Eu sou a professora Camila Almeida, sejam todos muito bem-vindos e eu espero que você aproveite ao máximo da aula de hoje. Nós vamos começar um pouquinho compreendendo sobre a classificação de risco dessas doenças ocupacionais. Qual que é a classificação? Quais são os tipos de riscos ocupacionais existentes? Então, nós vamos pensar que a classificação da doença segundo a relação com o trabalho. Que classificação é essa? Como eu classifico essa doença e qual a sua relação com esse trabalho? Primeira classificação é o trabalho como causa necessária. O que é isso? A doença ocasionou diretamente por conta desse trabalho. Alguns exemplos em relação a isso: intoxicação por chumbo, intoxicação por silicose, acidentes de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa trabalha naqueles maquinários industriais de rolo, ele foi e causou um acidente, sofreu um acidente. O braço da roupa dele ficou preso nesse maquinário. Ele acabou perdendo um braço, né? Isso é um trabalho como causa necessária para acontecer a doença, a condição de saúde. Então ele ficou com essa incapacidade, com essa amputação desse membro superior por conta do trabalho. Foi algo diretamente relacionado ao trabalho. Uma outra classificação é trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Essa classificação significa o quê? Esse trabalho vai contribuir para a doença, mas não necessariamente. Essa pessoa pode ter essa condição de saúde independentemente do trabalho ou não. Por exemplo, doenças osteomusculares. A pessoa pode ter a LER, né, a DORT, por conta de um trabalho de digitação, por conta de movimentos repetitivos. Mas se acontece essas doenças osteomusculares só por conta do trabalho? Não. Uma pessoa que fica o dia inteiro em frente ao computador, digitando, né, jogando, fazendo outras atividades que requeram repetição da musculatura que não necessariamente laborais, elas podem também ter esse tipo de doença. Outra questão são varizes de membros inferiores. Os vendedores, né, dessas lojas que ficam em pé o dia inteiro, causa essas varizes. Mas só em vendedores, só necessariamente em relação ao trabalho que isso acontece? Não. Tem pessoas que têm uma predisposição genética e não necessariamente precisam estar trabalhando para ter as varizes. Câncer também é um outro tipo de doença que ocorre, pode acontecer devido ao trabalho, mas não necessariamente contribuído com isso. Uma outra classificação é um trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador que já estava estabelecida. Então, por exemplo, pessoa que tinha uma asma, mas estava latente, uma bronquite, mas estava latente, isso não estava se manifestando. E ela começou a trabalhar, né, no emprego, que isso acabou desencadeando esse tipo de problema nela. Igual dermatite de contato, doenças mentais, né, que nem por causa do estresse do trabalho pode ter desencadeado um transtorno mental que ela já tinha, mas estava latente. Um outro ponto que nós temos que pensar em relação a essa classificação está em cima dos determinantes sociais de saúde, um componente macroestrutural desses determinantes. Questões sociais, questões políticas, questões econômicas desse trabalhador, as tecnologias utilizadas por esse trabalhador. É uma tecnologia bruta, maquinário, é um computador, o que é o próprio corpo. E esse inerente, né, esses processos de classificação em cima dos determinantes sociais de saúde está relacionado também com os fatores de riscos ocupacionais, fatores químicos, físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos.
Então, nós temos aí uma segunda divisão desses riscos ocupacionais, que não está relacionada propriamente à classificação da doença pelo trabalho, mas em si em riscos ocupacionais, que nós temos o risco físico, que são aqueles riscos relacionados à exposição de ruído, à radiação, à ionização, à temperatura. São responsáveis, esse tipo de risco físico, a inúmeras doenças ocupacionais, como a hipertensão, as varizes, o estresse, as neoplasias. A exposição ao ruído está associado também a patologias como estresse, os transtornos respiratórios, comportamentais. Nós temos os riscos químicos, que são os gases, os vapores, as fumaças, os produtos químicos, está também associado a neoplasias. Temos os riscos biológicos, né, como a exposição de vírus, bactérias, o sangue, os derivados, profissionais de saúde que trabalham em laboratórios, enfermeiros que trabalham com coleta de sangue e são sujeitos a esses riscos biológicos. Riscos ergonômicos, referentes a existência de posturas inadequadas, como a Lera, a Dort, os movimentos repetitivos de maquinários muito grandes, que precisam continuar fazendo o movimento. E outros tipos de risco, né? Risco mecânico também que existe. Então, nós temos aí, dentro das classificações, né, de doenças em relação ao trabalho e de risco, classificação de riscos mesmo ocupacionais, nós temos que pensar nessa promoção e prevenção dessa saúde desse trabalhador, com foco na mudança desse processo de trabalho. A forma de eu evitar os riscos, né, dessas doenças é com a modificação dessa rotina, modificação dessa estrutura de trabalho para prevenir o adoecimento desse profissional. Então, nós temos que pensar aí que esses riscos ocupacionais, elas possuem relação direta com determinantes sociais de saúde, no macroelemento. Nós temos que pensar também que esses riscos ocupacionais estão associados com as doenças crônicas de saúde não transmissíveis. Nós temos que compreender esse trabalhador como um todo e modificar o seu processo de trabalho, a sua rotina, o seu gerenciamento desse trabalho para que não ocorra mais esse adoecimento. Essas foi a referência que nós utilizamos hoje. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo a aula de hoje. Veja como é que está em relação ao seu adoecimento enquanto trabalhador. Quais riscos você está sujeito no seu dia a dia enquanto processo de trabalho? Você consegue classificar a partir da aula de hoje? Espero que você tenha aproveitado ao máximo a aula e a gente se vê na próxima. Até mais!